Seja muito bem-vinda ao Enfoque. Maria Luísa Albuquerque diz que a confiança tem de ser recuperada e que o governo grego tem de dar provas de empenho. Declarações da Ministra das Finanças no final do Eurogrupo ontem à tarde, onde se começou a trabalhar no empréstimo interescalar para a Grécia, que deve superar os 8 mil milhões de euros. A Europa está a fazer tudo para manter a Grécia no euro, mas o governo de Atenas tem de recuperar a confiança dos parceiros. Maria Luísa Albuquerque falava no final da reunião do Eurogrupo, que decorreu depois da Cimeira de Líderes, onde se chegou a um acordo com a Grécia. O que existe é um empenho muito grande de todos os Estados-membros da área do euro em fazer tudo o que for possível para manter o apoio à Grécia e para conseguir os objetivos que todos temos de que a Grécia tenha uma situação, que recupere uma situação de sustentabilidade financeira, económica, capacidade de crescimento. A confiança, no entanto, é algo que se perde muito rapidamente e que exige muito tempo para ser reconstituída. E, portanto, o governo grego também está consciente de que terá de continuar a dar provas do seu empenho, da sua determinação para poder voltar a merecer uma confiança mais plena. O terceiro resgate vai demorar pelo menos um mês a negociar, sublinhou o presidente do Eurogrupo. Of course, it's a completely different situation as to what we were talking about before. The old talks were broken off and a referendum was started. Then we were talking about a short-term extension of the second program. Now we are talking about designing a completely new program for 3 years. It will involve a lot more in terms of substance and commitments and financing needs, and it will take time to negotiate that. We have asked the institutions to do that as quickly as possible. But it will probably be closer to 4 weeks than 2 weeks. Entretanto, um grupo de trabalho ficou de avaliar o empréstimo ponte que terá de ser concedido à Grécia para que o país consiga satisfazer os compromissos financeiros deste ano. Só em julho, o governo de Alexis Tsipras tem de amortizar 7 mil milhões de euros. It needs to be done very quickly, so hopefully we can reach it already in the coming days. But now it's really for a working group to assess different options, also different legal and political obstacles which different options are facing, and to find the right way forward. O grupo técnico vai definir o montante e a origem do financiamento, um processo que não será fácil. O Reino Unido já fez saber que o dinheiro não pode vir do Mecanismo Europeu de Estabilidade. São convidados deste Enfoque, Garcia Pereira e Pedro Alves. Muito boa tarde aos dois. Garcia Pereira, começava por si e falta-nos olhar, depois de falarmos sobre o referendo, para aquilo que foram os desenvolvimentos, um acordo a que se chegou. Muitos dizem que foi uma humilhação total da Grécia. É essa a sua opinião? Boa tarde, antes de mais. Sim, essa é a minha opinião. Eu digo sem ódio nenhum, mas que se trata de uma capitulação completa do Tsipras. Este indivíduo aceitou um plano que é a liquidação completa da Grécia, que deixa de ser um país independente e passa a ser um protetorado da Europa alemã. O primeiro é a Grécia, aliás, convém dizer, o segundo será Portugal, depois a Espanha e vai por aí fora até à França. E eu acho que isto é muito importante ver-se, retirem-se daqui algumas lições. A primeira delas é de que a que é que conduz o perigo de se confundir a esquerda com a falsa esquerda. Nós tivemos uma esquerda que, entre aspas, que procurou apresentar o governo do Syriza como um governo de esquerda. E agora vê-se aquilo que algumas poucas vozes disseram, logo na altura, é que a esquerda do Syriza não é uma verdadeira esquerda, não é uma classe média democrática que alimentou a ilusão de que era possível combater a austeridade e garantir a independência do país mantendo-se no euro. E o que está aqui agora à vista é que a esquerda, a verdadeira esquerda, é aquela que sabe e que diz claramente ao povo que só é possível garantir a independência saindo do euro e vencendo a Alemanha, porque é de uma guerra que nós estamos aqui a falar. Bom, o segundo ponto, que já agora que eu queria também assinalar, depois o terceiro podemos passar para mais adiante, mas é a situação que está a gerar-se neste momento no interior da Grécia. O primeiro aspecto é salientar que o povo grego, como já tive a oportunidade de referir e volto a reafirmar, é um povo que tem 40 séculos de luta pela sua independência.
Como já disse e volto a afirmar, os 300 das Termópilas não foram apenas esses que morreram ao longo da história a defender a sua independência, e o povo grego não vai aceitar de mão beijada esta capitulação. Mas a verdade, e não deixo de dizer isso, é que nós estamos neste momento à beira de uma revolução ou de uma contra-revolução. E perante aquilo que é, depois seguramente teremos tempo para examinar o que é o dito programa de resgate, que vai dar que daqui a um ano a Grécia deve o dobro do que deve hoje, estará, digamos, completamente liquidada do ponto de vista económico e não terá capacidade para tomar uma única decisão por si. Bom, neste momento tudo se encaminha para que o governo do Syriza mais tarde ou mais cedo caia. E quem é que está lá a seguir? O PASOK já lá esteve e mostrou de que é capaz. A Nova Democracia também já lá esteve. Quem é que resta? Bom, o que resta, designadamente, é a extrema-direita. É preciso salientar que foi numa situação similar a esta que o Hitler chegou ao poder. Porque a humilhação que foi imposta, porque é disso que nós estamos aqui a falar, a humilhação que foi imposta ao povo grego é ainda maior do que a humilhação que foi imposta ao povo alemão na chamada Paz de Versalhes. E aí, porque não havia uma esquerda consequente, quem tomou o rumo dos acontecimentos e chegou ao poder foi exatamente o Hitler. Ora, nós estamos numa situação muito semelhante a essa neste momento. E, portanto, mas eu acho também que é bastante relevante que o povo português veja o que está a acontecer na Grécia, aquilo que vai acontecer com ele também aqui em Portugal. Porque Portugal tem neste momento uma dívida de 225 mil milhões de euros, que ninguém diz como é que vai ser paga, com juros astronómicos que vão ter que ser pagos todos os anos e que chegam a 2020 a representar qualquer coisa como 17 mil milhões de euros. Pedro Alves, nestas negociações, e agora estamos a falar do início de acordo, perdeu-se uma oportunidade, diz o Wolfgang Munchau, aliás pior, ele é mais agressivo, diz arrasou-se com a ideia de uma união monetária com um passo rumo a uma união política, ou seja, se este acordo é tão lesivo para a Grécia, que sinal é que estamos a dar aos países que não conseguem ter uma economia que seja compatível com a do euro, e Portugal pode ser de facto o segundo? Eu penso que, sobretudo, este problema ou a crise da Grécia, em primeiro lugar, não podemos fazer aqui uma comparação com qualquer outro país que tenha tido o problema e que tenha sido intervencionado através de um resgate. E esta tentativa regular desta narrativa de querer considerar que Portugal é a Grécia, como agora acabámos de ouvir, tem que ser desfeita de uma vez por todas. Não é? Nós percebemos que a Grécia vai a caminho do terceiro resgate. Nós tivemos apenas um resgate, cumprimos com os compromissos que havíamos estabelecido e a Grécia nunca os quis cumprir e é fruto desse incumprimento que está no estado em que se encontra. Por isso, as consequências de natureza política que eventualmente possam advir deste processo são sobretudo consequências que nos apelam ou que apelam a todos os países e a todos os povos europeus de que tem que haver também, para além da solidariedade, tem que haver um grande sentido de responsabilidade para se estar no euro e na Europa. E a responsabilidade tem que ser partilhada. Nós não podemos aqui exigir apenas a solidariedade por parte daqueles ou daquelas economias que possivelmente em algumas alturas ou que já estão mais consolidadas, outras que estão em crescimento, que apenas tenham os benefícios e não cumpram com as regras que... A Alemanha foi ou não longe demais quando propõe um mecanismo de saída, de um time-out, de uma pausa no euro para a Grécia? Foi preciso Hollande intervir para dizer não, isto é demais? Vamos ser claros aqui numa coisa. O processo de chantagem iniciou-se por parte deste governo grego. Mas é suposto os credores europeus, ou os parceiros europeus, se for esse o nome que lhe vamos dar, tenham um bocadinho mais de bom senso. Vamos diferenciar parceiros de credores. E o governo grego, relativamente aos parceiros europeus e aos credores, porque o FMI também é credor e não é parceiro, não é? São outros investidores que emprestaram dinheiro ao governo grego. E neste caso, eu julgo que deveria existir por parte do governo grego um maior cuidado para não chantagear os credores e os parceiros. Essa chantagem levou naturalmente a que as pessoas se precaviessem com aquilo que pudesse acontecer. O que naturalmente veio a fazer com que se colocasse a possibilidade de um plano B para não haver mais surpresas. Durante estes 5 meses de governação do Syriza,
nós assistimos ao rompimento de negociações, a ameaças que punham em causa, inclusive, a segurança da Europa. Há aquelas reuniões que houve com a Rússia a ameaçar também outros parceiros, nomeadamente os países bálticos. Então está-me a dizer que o desenho deste terceiro programa é o quê? É consequência da Grécia ter ido o desenho deste castigo? programa não é um castigo, é uma perda de confiança. Quando se perde a confiança, e como disse a senhora Ministra, e bem, quando perdes confiança e credibilidade, para recuperar-se a confiança e credibilidade, demora muito tempo. E tens que o demonstrar através de atos. Ainda não houve um único ato, a não ser este de aceitar e de assinar as condições para se começar a pensar num terceiro programa, e note-se que ainda não estamos num terceiro programa, ainda há muitos riscos relativamente à aprovação e à conclusão de um terceiro programa, e por isso mesmo era preciso também mostrar uma posição de força e dizer que a Europa tem regras, a solidariedade tem regras e necessita de compromisso por parte dos parceiros. Garcia Pereira, também voltando aqui a este artigo de Munchau, ele faz uma reflexão, o editor do Financial Times, sobre a maneira como isto foi conduzido e a tal ameaça da Alemanha relativamente a uma saída da Grécia do euro, ainda que temporária, fez ressurgir aqui os nacionalismos europeus quando o projeto europeu era um projeto de unificação. Perdeu-se o horizonte desta discussão? Não, com o devido respeito, acho que não se perdeu o horizonte da discussão. O euro é exatamente isto. O euro é exatamente isto. Se há alguma vantagem nós podemos retirar, digamos, desta experiência, é a demonstração de que não é possível a um pequeno país ser independente e sobreviver a um endividamento crescente e a políticas que consistem sempre no mesmo, que é o corte nos direitos sociais, os impostos em cima de quem trabalha, a venda desalmada e por qualquer preço de todos os principais ativos estratégicos do país, que é exatamente o programa que a Troika acabou de impor à Grécia, e com o endividamento crescente da parte dos países pequenos, e portanto não é possível nenhuma independência fora do euro, e acho que é dentro do euro, e que só é possível construir essa independência fora do euro. Já agora, quanto à dívida, convém relembrar duas coisas. Em primeiro lugar, esta dívida só se desenvolve desta forma desde 1999 para cá no que diz respeito ao nosso país, ou seja, precisamente com o funcionamento do euro. Em segundo lugar, em termos de dívidas na Europa, já agora convém recordar que a dívida da Grécia neste momento ronda os 317 mil milhões de euros. Mas, por exemplo, a de Itália é de 2 bilhões 134 mil milhões de euros. Qualquer coisa como 132% do PIB. A de Espanha, por exemplo, a de Espanha é qualquer coisa como 1.000 milhões de euros. Bom, mas é preciso depois incorporar aí o fator da capacidade de pagamento dessa dívida. Não, mas também já lá tem vamos. essa dívida. A da Alemanha são 2 bilhões 170 mil milhões de euros e em percentagem do PIB, a dívida da Alemanha vai muito para cima da regra dos 60% do Tratado Orçamental, são 74,7%. Ou seja, o que nós temos aqui, não, em termos de dívida, nós teríamos... Alexandra, deixa-me acabar. Se nós não podemos comparar o euro com o escudo, pois não, por isso mesmo... Não, eu disse absolutos com absolutos. Não podemos comparar absolutos com absolutos, que isso dá-nos a dimensão do que é que representa a gota d'água da dívida da Grécia na dívida do Eurogrupo no seu conjunto. E como é que os países mais fortes, com a Alemanha à cabeça, impõem que sejam os países mais fracos, ou seja, os povos dos países mais fracos, a pagarem essa dívida. Isso mostra bem aquilo que nós temos hoje, é uma Europa alemã, que está, aliás, a seguir os mesmos passos. Nós estamos perante um processo político que é essencialmente semelhante ao que se passou em 1870, ao que se passou no início do século XX e ao que se passou em 1939, 1945. Portanto, o problema da dívida, se nós quiséssemos dizer que tínhamos aqui um problema da dívida no Eurogrupo, então isso implicaria que se encontrassem soluções de conjunto. E recordo aqui que, por exemplo, nos Estados Federais, exatamente reconhecendo, como é o caso dos Estados Unidos
da América, reconhecendo que nem todos os Estados têm a mesma capacidade económica ou financeira, a União garante a existência de transferências dos Estados mais ricos para os Estados mais pobres, exatamente de forma a garantir o equilíbrio da União. Ora, o que nós temos no caso da zona euro é exatamente o contrário. É a imposição, é este rigor absoluto relativamente aos povos dos países mais fracos, enquanto que em relação àqueles que por enquanto aceitam estar debaixo da asa da Alemanha, as coisas vão passando num primeiro momento. É preciso dizer que até agora a Itália, o Sr. Rajoy, a Espanha e a França têm-se safado relativamente porque têm aceitado os ditatos da Sra. Merkel. Eu acho absolutamente extraordinário que se tente justificar aquilo que é um plano de destruição de um país, que é aquilo que foi o programa que acaba de ser aceito pelo governo do Sr. Tsipras, é um programa de destruição do país. A cereja no topo do bolo é os tais 50 mil milhões de euros, dos quais 25 milhões são imediatamente para enfiar na banca. Isto é, para fazer exatamente o que se fez aqui em Portugal, de nacionalizar os prejuízos da banca à custa de quem trabalha, e quanto aos outros 25 mil milhões, distribuí-los em função das decisões da Troika, ao mesmo tempo que se impõe um programa acelerado de privatizações, ao mesmo tempo que se impõe um plano de corte das pensões, e ao mesmo tempo que se impõe um corte muito simbólico, que é o corte do complemento solidário para idosos. E, portanto, a lição a retirar daqui, e eu acho que é muito importante falarmos aqui em termos de Portugal, é que, tanto mais que nos aproximamos de eleições, enquanto outros fingem que este problema não existe, nós dizemos abertamente, o meu partido dirá abertamente nestas eleições, nem que não tenham voto, que não é possível nós termos um país independente que não esteja debaixo da pata da Alemanha Imperial enquanto permanecermos no euro. E se o povo português quer construir uma solução da sua independência e do seu progresso económico, tem de sair do euro e tem até de sair da União Europeia. Pedro Alves, olhando justamente para aquilo que foram as reações internas a este acordo. Do lado da coligação, antes de irmos ao Partido Socialista, Pedro Passos Coelho diz que a ideia deste fundo até foi dele, de utilizar esse dinheiro para recapitalizar a banca. Curiosamente, quando se tratou relativamente ao Banco Espírito Santo, quis uma resolução, não quis uma recapitalização. Usa medidas piores para Portugal do que usa para a Grécia? Eu penso que são medidas diferentes para problemas distintos, não é? E o caso, era um problema de solvência. Um problema de solvência, mas nós já verificámos que relativamente ao BES não foi apenas um problema de solvência e o processo ainda está em curso, há investigações a decorrer. Com consequências que eventualmente teriam que ser aplicadas à gestão e não ao banco. E não ao banco, por isso mesmo. Eu julgo que são situações diferentes. O que neste momento acontece é na banca toda grega, não tem capacidade, não tem financiamento disponível para financiar a economia. Julgo até que apenas haverá 750 milhões de euros disponíveis para financiar a economia. Neste caso, é importante que rapidamente se dê liquidez aos bancos, não para salvar os bancos em si mesmos, mas para ajudar a economia grega, que neste momento está num impasse, e por isso mesmo julgo que não será a mesma coisa. Relativamente ao desfecho de tudo isto, a Pedro Passos Coelho ontem disse que esta ideia até foi dele, por acaso, e tem havido algumas reações a esta expressão do Primeiro-Ministro. O Governo tentou aqui emendar a mão uma imagem que tinha de uma colagem absoluta àquilo que era a postura da Alemanha para capitalizar num acordo que teve sobretudo a mão de François Hollande. Julgo que aqui andamos aqui a tentar procurar encontrar paternidades para soluções que foram encontradas num conjunto e para o qual Portugal também contribuiu. Contribuiu também a França, através de François Hollande, e contribuiu também a Alemanha. O acordo é de todos os parceiros. É óbvio que uns com maior preponderância no processo de decisão, outros com menor preponderância. Quanto à solução final, aqui o que o nosso Primeiro-Ministro acabou por dizer foi que, relativamente ao uso daquele fundo dos 50 mil milhões, chegou a sugerir um modo como utilizar. Não disse que a ideia foi dele. Agora, se estamos num processo negocial onde todas as partes envolvidas devem dar os seus contributos, mas cada um dirá a falar sua maneira. sobre esses contributos a seguir. Eu julgo que, depois de todas as histórias que procuraram contar à volta do processo da Grécia, dizer que Portugal, os países periféricos, aqueles que foram intervencionados, que eram os mais resistentes em relação a encontrar uma solução que ajudasse a salvar a Grécia, e que havia esta colagem à Alemanha,
Também é importante perceber, não vou dizer se a forma foi ou não a mais adequada, mas é importante referir os factos em concreto. E Maria este é um Luísa facto Albuquerque falou a seguir ao Primeiro-Ministro e veio dizer que havia um problema de confiança na Grécia e que era preciso que houvesse alguma demonstração de vontade do lado da Grécia. O Pedro Passos Coelho está para Angela Merkel, como Maria Luísa Albuquerque está para o Wolfgang Schäuble? Eu julgo que não. Eu julgo que a Ministra das Finanças limitou-se a dizer aquilo que, na realidade, é aquilo que toda a Europa precisa por parte da Grécia, não pessoas em particular. A Europa precisa que a Grécia dê sinais de confiança e de compromisso. Sem esses sinais de confiança e sem esse compromisso, é óbvio que é difícil de continuar a ter um processo que evolua para uma integração plena. Garcia Pereira, relativamente ao Partido Socialista, António Costa celebrou o acordo e veio dizer que ele acontecia graças à família política à qual pertence ao Partido Socialista Europeu, referindo-se ao papel que a François Hollande teve neste desfecho. António Costa está a celebrar a austeridade, afinal? Não, António Costa está a ser consequente com aquilo que é a sua posição, que, como sempre tenho dito, não difere no essencial de Coelho e de Portas. Costa entende que nós devemos permanecer no euro, que o nosso país deve ser um protetorado da Alemanha, que devemos de continuar a amarrar o povo português ao pagamento de uma dívida que é impagável, que não foi contraída por ele, e por isso deve ser dito que partidos que adotam esse papel de querer convencer o povo português a manter-se amarrado à canga do euro, que é, repito, a canga da Europa alemã, são lacaios do imperialismo alemão e devem ser denunciados como tal. Quer dizer, o imperialismo alemão paga-lhes para fazerem esse papel de dizer que o nosso destino e a nossa obrigação é pagar a dívida. Ora, é preciso dizer com toda a clareza que a dívida não serve para nos libertar, serve para nos oprimir e para nos amarrar a uma lógica de espiral a caminho do fundo, que é o de vir algum dinheiro para salvar a banca e aumentar a dívida e, portanto, o terceiro resgate, no caso da Grécia, passar-se-á para o quarto e para o quinto, de facto, numa espiral a caminho de um verdadeiro estatuto de protetorado. E os democratas e patriotas deste país, percebendo agora que não são soluções intermédias que alimentam o sonho de poder combater a austeridade, permanecendo numa organização terrorista e de dominação de um imperialismo germânico, como é o caso do euro, que não é por aí que é o caminho, porque tem de ser os operários, a única classe que é consequente nesse combate, naturalmente unindo todos os democratas e patriotas nesse combate. O que está aqui em causa é saber se nós aceitamos estar debaixo do jugo do imperialismo alemão ou se estamos dispostos a levantar-nos. E nós, tal como os gregos, porque não é pelo facto do governo do Sr. de Tsipras ter celebrado este acordo, que é uma capitulação e uma traição, relativamente não apenas ao mandato que recebeu das eleições, como à mensagem muito clara que o povo grego tomou contra toda a sorte de chantagens, de pressões, de manipulações a quando do referendo, evidentemente não vai ficar quieto. E a questão, repito, é de saber quem é que vai encabeçar essa luta. Ou é a extrema-direita, ou é a extrema-esquerda. E eu espero sinceramente que seja a extrema-esquerda. Meus senhores, muito obrigada pelo vosso comentário. O comentário de Garcia Pereira e Pedro Alves ao resultado do acordo na Grécia, alcançado ontem pela manhã. Nesta altura está a ser negociado um empréstimo intercalar que pode chegar a 8 mil milhões de euros.